Pentecostes, uma celebração que muitos conhecem, mas poucos compreendem em profundidade. Você sabia que Pentecostes vai muito além de uma tradição religiosa? Este evento marcou uma mudança radical na história da fé, uma transformação que reverbera até hoje. Mas o que realmente aconteceu naquele dia em Jerusalém? E por que este evento é tão significativo, a ponto de ser considerado o nascimento da igreja? Há segredos, símbolos e lições profundas que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Pentecostes. Neste vídeo, vamos explorar verdades e mistérios que envolvem essa celebração. Você descobrirá como Pentecostes conecta o Antigo e o Novo Testamento, como ele traz um significado espiritual que vai além das palavras, e como ele continua a impactar nossas vidas até hoje. Prepare-se para uma jornada reveladora sobre o poder e o propósito de Pentecostes. Antes de celebrar, venha entender a importância desse dia sagrado e as lições que ele nos oferece. Você está prestes a ver Pentecostes com novos olhos, de uma forma que talvez nunca imaginou. Antes de Pentecostes se tornar o evento que conhecemos no Novo Testamento, ele já era celebrado no Antigo Testamento como a Festa das Semanas, ou Shavuot, uma das 3 principais festividades judaicas. Shavuot era comemorado exatamente 50 dias após a Páscoa e simbolizava o fim da colheita de trigo. Nessa época, o povo de Israel se reunia para agradecer a Deus pelas bênçãos da terra e pela provisão diária. Agricultores traziam as primícias de suas colheitas ao templo em sinal de gratidão e consagração, demonstrando sua dependência de Deus para a prosperidade e fertilidade da terra. Além de sua importância agrícola, Shavuot também era uma celebração espiritual. A tradição judaica associa a festa à entrega da lei de Deus a Moisés no Monte Sinai, um evento que marcou a formação do povo de Israel como nação. Shavuot não era, portanto, apenas uma celebração de colheita, mas também um lembrete da aliança entre Deus e seu povo, uma lembrança de que eles foram separados e chamados para um propósito especial. O fato de o Pentecostes do Novo Testamento ocorrer exatamente 50 dias após a Páscoa não é uma coincidência. Esse intervalo reflete um propósito divino de conexão entre as duas festas. Assim como Shavuot celebrava o início da colheita física, o Pentecostes no Novo Testamento marca o início da colheita espiritual, a descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja, que levaria a mensagem de Deus a todas as nações. Dessa forma, Pentecostes é o cumprimento de uma promessa, uma continuidade que liga o Antigo e o Novo Testamento em uma celebração de gratidão, renovação e missão. Em Atos 2, encontramos a descrição de um evento que mudou completamente o rumo do cristianismo, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Após a ascensão de Jesus, os discípulos, junto com outros seguidores, estavam reunidos em Jerusalém, em obediência à ordem de esperar a promessa de Deus. Era o dia de Pentecostes, e a cidade estava cheia de judeus de várias partes do mundo, vindos para celebrar a Festa das Semanas. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. De repente, um som como de um vento forte encheu toda a casa onde estavam, e algo semelhante a línguas de fogo pousou sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito os capacitava. O milagre foi tão poderoso que pessoas de várias nações e idiomas, presentes em Jerusalém, ouviram as maravilhas de Deus sendo proclamadas em seus próprios idiomas. Este evento marcou o nascimento da igreja, e foi a confirmação da promessa de Jesus de enviar o Consolador, o Espírito Santo, que guiaria e capacitaria seus seguidores. O Pentecostes trouxe uma mudança radical na vida dos discípulos. Aqueles que antes estavam amedrontados e escondidos, agora proclamavam com ousadia a mensagem de Cristo, mesmo em meio ao risco. Pedro, que havia negado Jesus, ergueu sua voz e pregou um sermão poderoso, explicando que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel, onde Deus prometia derramar seu Espírito sobre toda a carne. Como resultado dessa pregação, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas naquele dia, formando a primeira comunidade cristã. Este derramamento do Espírito Santo foi mais do que um evento histórico. Foi o início de uma nova era espiritual. Com o Espírito, os discípulos foram capacitados a viver a missão de Jesus, levando o Evangelho a todas as nações. O Pentecostes do Novo Testamento transformou corações, uniu pessoas de diferentes culturas e deu início à igreja como conhecemos hoje. Essa foi a promessa cumprida de que Deus estaria presente e ativo, não apenas entre seu povo, mas dentro de cada um que escolhesse segui-lo. Pentecostes é muito mais do que uma festa no calendário. Ele representa uma transformação espiritual profunda e o cumprimento de uma promessa divina. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos,
não foi apenas um evento temporário, mas o início de uma nova forma de relacionamento entre Deus e seu povo. Pela primeira vez, o Espírito de Deus habitava dentro dos crentes, capacitando-os a viver e a proclamar o Evangelho com ousadia e poder. Isso marcou o início de uma experiência espiritual que não se restringe a um grupo específico, mas está acessível a todos aqueles que escolhem seguir a Cristo. Esse derramamento do Espírito é um convite para uma vida de intimidade com Deus. A presença do Espírito em nós transforma nossa maneira de viver, nos dando sabedoria, força e coragem para enfrentar os desafios diários. Pentecostes nos lembra que a jornada cristã não é vivida em nossas próprias forças. É Deus quem age através de nós, nos guiando, confortando e capacitando a cada passo. Pentecostes também simboliza a união da igreja, onde pessoas de todas as nações, línguas e culturas são chamadas a formar um só corpo. O Espírito Santo rompe barreiras, unindo o povo de Deus em uma missão comum de amor, paz e justiça. Ao celebrarmos Pentecostes, somos convidados a renovar nossa fé, a buscar a presença do Espírito em nossas vidas e a viver como testemunhas da transformação que ele traz. Que Pentecostes nos inspire a viver plenamente essa comunhão com Deus, refletindo o amor de Cristo ao mundo. O evento de Pentecostes trouxe uma mensagem poderosa sobre a universalidade do Evangelho. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de línguas de fogo, eles começaram a falar em várias línguas, e pessoas de diferentes nações e culturas que estavam em Jerusalém puderam entender as palavras dos discípulos em seu próprio idioma. Esse milagre das línguas foi um sinal claro de que a mensagem de Jesus não estava limitada a um único povo ou língua. Ela era para todas as nações, para todas as pessoas. Essa diversidade de línguas simbolizou a unidade e inclusão que o Espírito Santo traz. Em Pentecostes, vemos a reversão da Torre de Babel, onde, segundo Gênesis, Deus confundiu as línguas para dispersar a humanidade. Agora, em Atos, Deus usa essas línguas para unir pessoas de diferentes partes do mundo sob uma mesma fé. Esse momento simboliza o início da missão da Igreja de levar o Evangelho a todas as nações, rompendo as barreiras culturais e linguísticas que muitas vezes nos dividem. Pentecostes nos ensina que o Evangelho é verdadeiramente universal e que o amor de Deus é para todos. As línguas de fogo representam o poder e o propósito de Deus em alcançar cada coração, em cada idioma e em cada canto do mundo. Esse é o chamado para a igreja hoje. Continuar essa missão de compartilhar a mensagem de Cristo de forma inclusiva, amorosa e acessível a todos. Pentecostes nos lembra que, independentemente de nossas origens ou línguas, somos todos convidados a fazer parte da família de Deus e a viver no poder transformador do Espírito Santo. Pentecostes é uma celebração cheia de simbolismos e lições que vão muito além do evento descrito em Atos. Muitos de nós ouvimos sobre o poder do Espírito Santo e as línguas de fogo, mas poucos percebem as camadas mais profundas que Pentecostes representa. Um dos simbolismos centrais é o próprio fogo, que nas Escrituras frequentemente representa a presença e a purificação de Deus. As línguas de fogo que pousaram sobre os discípulos simbolizam o poder purificador do Espírito Santo, que não apenas capacita, mas também transforma o interior daqueles que o recebem, removendo aquilo que não reflete o caráter de Deus. Outra lição essencial de Pentecostes é sobre a preparação e a espera. Os discípulos foram instruídos a esperar pela promessa do Espírito Santo, e isso nos ensina sobre o valor da paciência e da confiança no tempo de Deus. Eles estavam juntos em oração e em unidade quando o Espírito veio. Pentecostes nos lembra, portanto, que a presença de Deus se manifesta de maneira especial quando estamos em comunhão e em busca sincera. Pentecostes também é uma declaração de missão. Assim como os discípulos receberam poder para testemunhar, nós também somos chamados a viver e compartilhar a mensagem de Cristo, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos dê ousadia. A celebração de Pentecostes nos ensina que o Evangelho não é uma mensagem para ser mantida em segredo, mas uma verdade poderosa para ser proclamada ao mundo. Que possamos então celebrar Pentecostes não apenas como uma data, mas como um convite a viver com o poder, a pureza e a missão que o Espírito Santo nos oferece. Celebrar Pentecostes com um significado profundo vai muito além de uma comemoração simbólica. É um convite para renovar nossa fé, nos abrir à ação do Espírito Santo e permitir que ele nos transforme por completo. Primeiramente, busque um momento de oração sincera, pedindo que o Espírito Santo encha sua vida com sabedoria, força e direção. Lembre-se de que Pentecostes é sobre capacitação. E assim como os discípulos, precisamos da ajuda do Espírito para enfrentar nossos desafios e viver a missão cristã com ousadia.
Outra maneira prática de celebrar Pentecostes é se dedicar a servir aos outros. O Espírito Santo nos une e nos chama a cuidar daqueles ao nosso redor, e podemos viver Pentecostes diariamente ao demonstrar o amor de Deus com ações concretas. Seja um ato de generosidade, um tempo dedicado a ouvir alguém, ou até mesmo compartilhar uma palavra de esperança. Cada gesto é uma expressão do Espírito de Pentecostes em ação. Medite sobre sua missão pessoal como parte do corpo de Cristo. Pergunte-se: como posso ser um instrumento de Deus onde estou? Que este Pentecostes seja mais do que um evento, mas uma renovação em sua vida, uma oportunidade para experimentar o poder, a paz e a presença do Espírito Santo de uma forma transformadora. Pentecostes é um convite a mais do que uma simples celebração. É um chamado para uma vida transformada e cheia da presença de Deus. Esse evento nos lembra da importância de viver em unidade, em comunhão com o Espírito Santo, e de estarmos dispostos a sermos transformados e capacitados para a missão de Cristo no mundo. Pentecostes nos desafia a buscar uma relação íntima com Deus, deixando que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos capacite para enfrentar os desafios da vida. Que possamos celebrar Pentecostes com o coração aberto, prontos para sermos renovados em nossa fé e em nossa missão de amor e serviço. Que o Espírito Santo nos ajude a viver com propósito e a refletir a luz de Cristo em tudo o que fazemos. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte. Quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus, você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.